Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora são 5h08 da tarde. Estou gravando essa aula anteriormente para que ela chegue no horário para vocês. E eu estou gravando já por um motivo que eu deixei bem claro na aula de gramática de quarta-feira, que é o último conteúdo dessa segunda apostila. Ele é um conteúdo um pouquinho, eu não vou dizer indiferente, mas ele é um pouquinho que não vai cair diretamente sobre aquilo que vocês estão estudando no vestibular, né? A literatura contemporânea é uma forma de literatura recente e ela é muito vaga sobre a ideia do que a gente tem ainda do que literatura contemporânea. Sem desmerecer a literatura contemporânea, pelo contrário, eu acho que a literatura contemporânea é o que há de melhor para se ler quando se termina todo o estudo da produção literária no Brasil, que a gente vê no ensino médio também, preparatório para o vestibular. A literatura contemporânea tem um papel importantíssimo na sociedade atual, e principalmente um diálogo direto com a história recente do Brasil. Não desmerecendo a literatura contemporânea, mas esclarecendo o que ela é, o que ela foi, como ela foi se tornar esse conceito de contemporâneo demarcado de que ano após que ano. Então, eu vou falar basicamente isso na aula de hoje, e não exatamente o que está lá na apostila de vocês, certo? Primeira coisa, a gente precisa voltar lá para 1945, na terceira fase do modernismo. Lembrem que naquela aula eu comentei para vocês que existe uma espécie de dupla interpretação até quando durou a terceira fase modernista, né? Uns acreditam que vai até 1960, outra parte da crítica acredita que até agora se tem essa terceira fase modernista, né? Mas o que acontece é o seguinte, como eu comentei também sobre as vanguardas, sobre os movimentos de rua, sobre toda a inovação poética dos anos 50 para cá, existe um fato muito importante na literatura, que é o quê? O regime militar. O regime militar foi algo que se impôs sobre não só a literatura, mas outras formas de manifestações artísticas, que impôs um hiato, ou seja, durante o período militar pouco se produziu literatura. Basicamente, nesse período, a literatura sofreu com a censura, sofreu com uma espécie de improdutividade de alguns autores que estavam exilados fora do país, ou vivendo momentos conflituosos consigo mesmo, né, por conta de todo o contexto político e social. Então, a literatura ela sofreu ali um pequeno intervalo nesses anos ali. E ela não começou, esse intervalo não começou exatamente ali nos anos 60, né, com o golpe. Ela já vinha se arrastando algumas pequenas formas de censura na produção nacional. Então, a partir dos anos 60, a literatura vai sofrer um hiato, ou seja, pouco vai se produzir de literatura. Houve literatura, isso não quer dizer que nada foi produzido, houve, mas através dos órgãos da censura, ou passou uma literatura que não tinha uma ofensa muito grave à forma de poder, ou seja, uma literatura talvez desprovida de política, ou autores que realmente não comentavam assuntos relacionados a isso, trabalhavam talvez assuntos como a fábula, né? Ou assuntos mais realistas, mas sem ser realistas e sociais, né? Sem fazer críticas, ou propriamente eram autores que eles realmente ignoravam, achavam que eram autores jovens, autores novos. Isso daí é um bobalhão, cara, nem acredita nessas bobagens. Então, alguns novos autores surgiram naquele período e tiveram ali seus trabalhos passados pela censura, talvez pelo seu trabalho ser um trabalho ainda recente, eles não serem aquelas figuras taxadas nos órgãos da censura e também na cassação política, né? Então, a literatura ela vai ter esse momento de pausa ali. E aí que é importante a gente ver o que aconteceu com esses autores, o que esses autores fizeram. Bom, muitas vezes, na maioria dos casos, muitos autores eles se exilaram para fora do país. Outros praticamente encerraram sua carreira literária ali nesse período, e outros migraram para outras formas de literatura. E um desses autores, uma das obras de maior impacto no período militar, foi o quê? No regime militar, foi Chico Buarque, não como cantor, mas sim como autor de literatura infanto-juvenil. Ele já tinha escrito a peça Roda Viva, Calabar, e também tinha escrito Fazenda Modelo, que também era uma forma de crítica ao regime, mas ele produziu uma obra que muitos de vocês provavelmente viram, mas pelo conteúdo dela desprezaram, que é A Chapeuzinho Amarelo.
A Chapeuzinho Amarela é uma obra infanto-juvenil que buscou retratar o que seria o medo do regime militar através da figura do lobo. Mas só que essa Chapeuzinho não era vermelha, e sim amarela, uma vaga simbologia à ideia do medo. Ou seja, para os órgãos da censura, isso foi tranquilo. O cara está escrevendo para criança, dane-se. Mas era uma literatura com conteúdo adulto, uma literatura que refletia muito o momento atual. Então, ela há uma dupla interpretação. A leitura infantil, infanto-juvenil, quando se trata do medo, do lobo, o que é superar os próprios medos, e a literatura adulta, que era possível você fazer uma leitura do regime militar, da censura, desse medo escondido dos chamados anos de chumbo. Então, foi uma forma de se produzir literatura migrando para a literatura infanto-juvenil. Mas é bem importante a gente não só valorizar nisso o contexto literário, mas o contexto artístico num todo. Por quê? Porque a música popular brasileira vem surgir nesse período como uma arte de resistência. A literatura não passava, mas a música passava. Então, muitos autores que a gente ouve falar com certo até clichê e saudosismo, Chico, Caetano, Gil, Belchior, todos esses autores conseguiram produzir uma forma de literatura, mas através da música. Pegue uma canção do Belchior, pegue uma composição linguística da letra do Chico, esqueça a parte musical, talvez não lhe agrade, mas percebam como tem uma sintaxe muito bem construída, tem uma semântica riquíssima, e a construção poética dessas letras, não, só estou pegando alguns exemplos, ela é de um impacto muito profundo para o campo das letras. Quando eu digo campo das letras, é o campo da literatura, de alguma forma. Então, houve esse trabalho literário, mas meio que mesclado dentro da música. Então, a literatura, nesse período, ela pareceu congelada muito pela censura e muito pela espera de que esse período acabasse e pudesse se retratar. E foi exatamente o que aconteceu. Após o regime militar, houve uma produção muito mais rica na literatura, questionando o que foi aquele momento, mas não é isso que eu quero falar agora. Algumas obras acabaram passando, né, pela censura, e eu vou deixar o nome de uma obra bem importante para vocês, que é o Reflexos do Baile, do Antônio Calado, que é uma obra totalmente numa linguagem esquizofrênica, numa linguagem cortada em apenas pequenos bilhetes, e é uma linguagem, assim, de recados breves, porque naquele período a comunicação estava basicamente picotada, estava em recortes, porque os telefones grampeados, qualquer bilhete era motivo para desconfiar, então recados de geladeira, bilhetes em cima da mesa, cartas numa linguagem totalmente subliminar. O livro vai tratar exatamente desse momento do Brasil e de um sequestro que vai acontecer ali, que é o sequestro do embaixador americano, que vai falar exatamente sobre isso. O reflexo do baile vai ser o que vai acontecer após esse sequestro. E esse sequestro, ele vai possibilitar, como vocês já viram nesse período, a libertação de alguns presos políticos, alguma chantagem política com os órgãos máximos da ditadura naquele período. Então vai ser uma das poucas obras que vai passar naquele período. Certo? Mas esse foi o retrato que permitiu que na contemporaneidade não fosse produzido tanto após 1945, né? E aí é dois termos que a gente precisa separar. A literatura, até ali os anos 50, 60, a gente pode chamar de literatura moderna, certo? Toda literatura, seja a literatura brasileira ou a literatura estrangeira nesse período, a gente pode denominar como literatura moderna. Tá, professor, mas a literatura contemporânea, ela é produzida o quê? 2010 para cá, de 2000 para cá, dos anos 90 para cá, é um pouquinho mais longe. O que a gente pode considerar literatura contemporânea, a gente pode colocar exatamente uns 40 anos para cá, dos 50 anos para cá. Tudo que foi produzido ali ao fim do regime, a gente pode dar esse rótulo de contemporâneo, porque ele dialoga com o que viria para o futuro do país em si. Então, os autores que a gente tem hoje, eles ainda estão voltados muito para esse momento que o Brasil passou, né? Então, se vocês pegarem obras produzidas de lá para cá, são obras que ainda dialogam com esse contexto da ditadura, que buscam entender o que foi o Brasil naquele período, que, como eu falei, não houve uma produção literária que buscasse refletir aquele período. Então, as obras que foram produzidas nesse período de lá para cá, elas buscam entender tudo aquilo que aconteceu e quais foram os reflexos para a história do país, como o país se encaminhou após aquele momento ali. Há ainda o medo, e aí a gente pode pegar o contexto atual como basicamente um espelho daquela situação, né? Até anos atrás ainda havia uma espécie de conforto
social em acreditar que não, aquele período tinha passado, que o Brasil nunca mais voltaria lá, mas infelizmente a gente retrocedeu em muitas questões sociais e também culturais, pensando que a gente voltou 50 anos no tempo, assim, ó, brincando. Então, a literatura buscou retratar muito o que foi aqueles anos de chumbo, né? E alguns autores, eles acabaram aproveitando tudo aquilo que a literatura construiu até ali a década de 60. Então, todas aquelas escolas literárias que a gente já viu desde a primeira aula, elas vão ser valorizadas, ou seja, vai ter uma herança da construção histórica e literária do Brasil nas obras possíveis. E se vocês perceberem lá, na apostila de vocês, tem o nome de alguns autores, que são os autores que eu vou falar daqui a pouco com vocês, mas agora eu quero falar de uma coisinha que é bem importante. Que ali nos anos 60, nos anos 70, a gente tinha uma figura que era bem importante, que era a figura do jornalista escritor, ou seja, o escritor que produzia literatura no Brasil, ele por profissão era jornalista, então ele tinha uma ligação bem curiosa com o contexto social do Brasil, né? Então houve muito que a gente chamou de romance reportagem, romance buscando fatos, tentando entender fatos, mas buscando romancear, trazer uma narrativa por trás daquilo, né? E nos anos 80 e 90, após já o fim do regime, a gente começou a ter a figura do quê? Do escritor-professor. Por quê? Porque é bem interessante a gente pensar que nos anos 80, ali, nesse período militar, a literatura não foi produzida. Mas isso não significa que a literatura deixou de existir, que a literatura não tinha valor na sociedade, que pararam de ler, ainda tinha o que a gente tinha chamado de clássico, de cânone. Muitas vezes vocês vão ver a expressão cânone ligado à questão literária. Cânone são aquelas obras, aqueles autores intocáveis, aqueles autores que têm quase um valor sagrado, por isso o cânone lembra muito o contexto religioso. Então, o autor canônico, ou obras que são cânones, são aquelas obras que não se admitem, que falem mal, que são praticamente perfeitas, são autores tão consagrados pela crítica e pela história literária do país e da língua, eles não são quebráveis. E a gente pode pegar, eu vou pegar dois exemplos para vocês. Um autor que é cânone, mas para mim é um pé no saco, José de Alencar. É um pé no saco. Se você pega obras como Sertanejo, O Gaúcho, ele faz todo um retrato de alguns ambientes do Brasil, algumas paisagens que ele nunca chegou. E ele fazia descrições de 3, 4 páginas relacionado a isso. Ah, tá, mas tudo bem, o José de Alencar era assim chato, também não gosto, professor, mas existe um outro cânone, que eu acho ele fantástico, mas ele é cânone e existe uma crítica negativa em cima dele, que é o Machado. O Machado tem uma obra ímpar, uma obra complexa, mas ao mesmo tempo riquíssima, com toda a crítica, com todo o pessimismo que ele trouxe no final do século XX. Mas há autores, vou dar um exemplo para vocês, que é o Carlos Drummond de Andrade, que ele se tornou um anti-Machado, ou seja, ele passou de um fã de Machado a uma pessoa que criticava muitos pontos das obras do Machado e ajudava a quebrar essa imagem canônica dele. Né? Então, a literatura clássica, a literatura que já estava canonizada, ela continuou sendo lida no Brasil. Não foi proibido os livros, como na Santa Inquisição se queimava livros, como aquele livro de 451, que realmente se busca um mundo distópico, onde os livros têm um valor muito profundo, que tem que se queimar, tem que se caçar os livros. Mas a literatura continuou sendo lida, ela só não continuou sendo produzida. Mas aí é um ponto bem importante que eu quero chegar, eu me enrolei aqui, que é o trabalho do professor-escritor, porque a literatura passou a ser estudada. Então, vamos pensar que muito dos trabalhos que a gente tem até hoje, em torno da obra do Machado, do José de Alencar, vamos pegar todo o panorama histórico da literatura no Brasil, do Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, Cruz de Souza, Olavo Bilac, todos modernistas, segunda, primeira, terceira fase, eles passaram a ser estudados. Eles não tinham apenas aquela crítica relacionada ao lançamento do livro, mas eles tinham uma crítica buscando entender muito mais o que eram aqueles autores, o que era a literatura no Brasil. Muito mais que essa literatura produzida, a literatura se abrigou dentro da universidade, porque estudos literários universais, não apenas brasileiros, começaram a chegar no Brasil como correntes para se estudar não apenas a literatura, mas a língua nacional. E aí a gente tem os frutos de um estudo que é fantástico, que é a linguística.
que foi preconizada por Ferdinand Saussure, que foi uma forma de entender o que é a língua, qual o sistema em que a língua se organiza, o que é a língua enquanto instrumento social, o que é a língua na construção individual de um indivíduo, e o que é a literatura construída, como a literatura é construída, como o romance é construído, o que é a semiologia, a semiótica, como se constrói a literatura e a linguagem. Então, a literatura passou num momento de estudos. E quando ela voltou a ser produzida, ela voltou a ser produzida com uma qualidade ímpar, uma qualidade absurda, porque eles tinham mais uma noção do que era literatura. Então, dos anos 90 para cá, a gente tem poucos nomes consagrados, a gente não tem autores que, nossa, eram sucesso de vendas como a gente tinha lá no começo do século XX, quando tinha os romances de folhetim, porque os autores eles tinham um trabalho maior na construção literária. Então, a construção literária que a contemporaneidade é uma construção mais cautelosa e é uma construção muito mais voltada para temas individuais e sociais, ao mesmo tempo que analisam o macro, eles analisam o micro, porque muitos estudos pós-Segunda Guerra também ajudaram a influenciar o trabalho desses autores. Então, a literatura contemporânea é um pouquinho mais complexa de se entender em todo o seu conjunto de construção de linguagem. Então, a literatura contemporânea é tudo aquilo que se produziu pós-regime militar, tudo aquilo que foi também estudado e tudo aquilo que reflete muito do momento atual aqui. Então, é possível que vocês, ao ler autores contemporâneos, vão se identificar muito mais do que talvez esses autores clássicos e cânones que a gente estudou anteriormente. A literatura contemporânea ela tem um trabalho ligado ao momento que a gente está muito mais forte. Ah, mas ela trata de anos 90, não era nascido nos anos 80. Mas existem dramas que são dramas contemporâneos. Os dramas que se tinham talvez nos anos 80, com a chegada da tecnologia, nos anos 90, com o advento da internet, da comunicação, são dramas que a gente vive até agora. São dramas que a gente frequenta ainda dentro da nossa individualidade. Então, a literatura contemporânea tem esse trabalho muito mais voltado agora para o indivíduo e não apenas para o coletivo, embora ela se volte para críticas sociais muito mais fortes do que em outras épocas. Agora eu quero falar de alguns autores que surgiram nesse período. Não vou falar de muitos, porque senão eu vou me prolongar. A literatura é rica naquilo que ela se constrói. Peguei quase todos os livros, mas esqueci de um, mas não vou ali pegar. Gente, alguns autores que eu queria falar com vocês, eu vou falar aqui de um que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, que é o Raduan Nassar. Ele produziu apenas 3 livros. Só que ele já é alguém que já está bem velhinho. Ele escreveu justamente nos anos 70, né? Esse livro não tem um conteúdo político. Esse livro aqui, Lavoura Arcaica, foi um livro muito presente no vestibular da Federal alguns anos atrás. Atualmente ele está em outros vestibulares. Ele é uma obra de impacto muito profundo na linguagem que ele trata. Ele fala exatamente de lavoura arcaica, exatamente de um ambiente rural, em que o personagem André foge de toda uma opressão paterna e religiosa que a família tinha, e ele também foge dos próprios demônios ao fugir de casa, ele já é alguém crescido. E ele trata com muito peso, com muita dor, toda a opressão religiosa que o pai, um patriarca muito grosseiro, tratou ele, e tudo aquilo que ele teve enquanto dúvida de vida, de religião, de fé, de sociedade e de individualidade. A religião existe esse trabalho de opressão à individualidade de alguém. Então, o Raduan Nassar trouxe essa obra numa linguagem basicamente perfeita no que ele traz, com várias referências litúrgicas, porque ele cita momentos da Bíblia que impregnaram nele, e ainda ele fala sobre um amor praticamente proibido, e um amor que até meio... Eu fico até meio constrangido de falar que era o amor pela própria irmã que ele sentiu em um determinado momento da adolescência. Raduan Nassar, ele tem uma curiosidade, que ele foi uma pessoa que cansou da literatura. Ele publicou Lavoura Arcaica, publicou depois Um Copo de Cólera. Anos depois ficaram na expectativa de que ele produzisse outras obras. Ele publicou mais um livro de contos. Sumiu, porque ele cansou da literatura, ele nunca mais produziu nada e voltou lá para a fazenda dele, em Pindorama, lá na criação de coelhos, plantar milho, feijão aqui. Outro autor que eu queria falar com vocês é o Milton Ratum. Vocês vão conhecer esse nome aqui, porque ele tem uma obra na lista do vestibular da Federal, que é o Relato de um Certo Oriente, mas eu quero falar de outra, eu quero falar de Dois Irmãos, que é uma obra muito importante na construção literária da cidade do Amazonas. E aí vocês vão ver o estranhamento. Porque enquanto a gente tinha lá na década
década de 30, o Érico Veríssimo, falando do Rio Grande do Sul, o Jorge Amado na Bahia, José Lins do Rego na Paraíba, o Graciliano em Alagoas. Nunca se falou muito do norte brasileiro na literatura. Em 1989, surge o Milton Ratum, que era um professor de arquitetura de origem libanesa, sírio-libanesa, não tenho certeza, e produz uma literatura que retrata muito bem o que é a cidade do Amazonas, o estado do Amazonas, e o que é Manaus, uma cidade ilhada, basicamente por vias fluviais, pelo mar, e também fazendo fronteira com outros países, né? Ou seja, é um isolamento cultural muito forte, porque é uma região muito distante dos outros grandes centros culturais do Brasil. E ele vai tratar justamente um pouquinho da influência árabe nessa região. E aqui nessa história de dois irmãos, ele vai fazer quase que uma releitura de Abel e Caim, que são personagens bíblicos, Esaú e Jacó, ou seja, o conflito de irmãos dentro de uma longa história dessa família aqui. É um livro fantástico, é muito absurdo a maneira como ele vai retratar a história dos dois irmãos e, principalmente, quem narra a história. Quem narra a história é o filho de uma empregada, e ele busca entender quem eram aqueles dois irmãos, porque um desses dois irmãos, na verdade, os dois se envolveram com a empregada, que era a mãe dele. Então ele tinha uma dúvida muito grande de saber quem daqueles dois gêmeos era o pai dele. Outro autor que eu acho bem importante falar é o Moacir Scliar, que é um autor do Rio Grande do Sul, e ele não tem nada assim de fantástico quanto vocês trouxeram, mas ele tem uma coisa que eu acho que é fabulosa, que ele, por ser de origem judaica, ele buscou basicamente tentar fazer com que a literatura dele trouxesse para o mundo ocidental a compreensão, para o mundo ocidental cristão, perdão, o que era o judaísmo, como o judaísmo realmente existe, como o judaísmo não é uma anomalia cultural, e como os judeus, de alguma forma, sempre estiveram dialogando com a história e com a realidade. Então ele conta diversas situações, tanto históricas quanto contemporâneas, trazendo panos de fundo e reflexões dessa relação do povo judaico com o resto do mundo. Porque, como eu falei, o povo judaico, ao longo dos anos, ele sempre sofreu uma opressão. Peguem a Segunda Guerra, o melhor exemplo que a gente pode ter. Mas muito antes disso, os judeus sempre foram deslocados, sofreram perseguições, uma série de preconceitos. E ele, como vindo de família judaica, ele buscou produzir uma literatura que falasse, que dialogasse com o resto do mundo. Um outro autor que eu queria falar, acabei esquecendo o livro dele, é o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca morreu esses tempos, muito triste. Autor que praticamente funda uma literatura policial no Brasil, aquele romance policial, aquele romance detetivesco. Ele cria toda uma nova linguagem rápida, agressiva, abrupta, falando do submundo, principalmente do Rio de Janeiro, né, que era a cidade que ele viveu boa parte da vida, mas falar do submundo, então ele vai falar muito sobre questões policiais mesmo, de investigação, assassinato, crimes, prostituição, tráfico. Ele vai buscar entender um pouquinho do submundo e criar uma literatura que a gente chama de literatura noir, que é uma expressão francesa que seria uma literatura negra, uma literatura mais policial que buscasse essa ideia de submundo. E ele vai ter dois romances que eu acho que é muito importante um dia vocês lerem, que é Agosto, que ele vai fazer um paralelo ali do assassinato, do suicídio, perdão, do Vargas, com o assassinato de um empresário, e ele tentando entender que talvez foi o mesmo a mesma mão negra, né, do Gregório Fortunato, que era o guarda-costas do Vargas, que podia ter arquitetado dois crimes ao mesmo tempo. Então ele vai trazer essa obra que eu acho que é de uma importância bem grande para compreender esse período através de uma narrativa muito rica. E outras obras deles vão ser basicamente contos curtos, que ele fala exatamente desse submundo aqui de todo o tráfico de drogas, drogas não propriamente, mas prostituição, de roubos, de crimes, de assédio. Então ele traz uma literatura nova para o que o Brasil tinha produzido aqui, e ele produziu no período da ditadura. E aí se pensa, por que ele produziu isso? Bom, não havia uma crítica social tão intrínseca na obra dele, e é bem curioso que o Rubem Fonseca, ele tem uma dúvida sobre o caráter dele, porque como ele foi comissário de polícia, daí vem a experiência para ele falar desse caráter todo detetivesco, há uma dúvida sobre o caráter dele por conta de que ele foi inspetor, e é possível que ele tenha denunciado muitas pessoas no regime militar. Ele era uma pessoa, um cagueta,
né? E ele é uma pessoa, assim como o Dalton Trevisan, um autor curitibano, que basicamente se esconde da mídia, não dá entrevista, porque ele tem, acho que, uma certa represália nesse período. E uma outra autora, que também já foi do vestibular, Ana Miranda. Para compreender um pouquinho de alguns períodos históricos da literatura, gente, Ana Miranda tem pelo menos 3 obras que eu consigo trazer aqui de cabeça, que ela retrata, ela faz romances históricos, ou seja, romances retratando momentos da literatura do Brasil. Então ela vai ter o Boca do Inferno, que é um romance que retrata todo o período barroco e toda a figura do Gregório de Matos, que é fantástico. Ela vai ter um outro romance que vai tratar da vida do Gonçalves Dias, que é um romance que chama Dias e Dias, que vai falar de toda essa busca do Gonçalves Dias por um sentimento de pátria, um sentimento nacional. E esse romance, que para mim é o melhor, é A Última Quimera, que é um romance bem sombrio, que narra praticamente os últimos meses de vida do Augusto dos Anjos, que era um poeta parnasiano, mas com uma pegada bem sombria, bem pré-modernista naquilo que ele trazia. E aqui eu vou falar de pelo menos 3 autores paranaenses, que eu acho que é muito importante a gente falar da literatura aqui do Paraná, mesmo não sendo paranaense, eu acho que o Paraná tem uma literatura que vem com uma força muito grande nos últimos anos, e é uma pena que no vestibular da Federal não tenha mais uma obra. Uma obra, gente, que havia no vestibular da Federal era toda a poesia do Paulo Leminski. Essa obra foi reeditada depois de muitos anos, ficou anos fora das prateleiras, e pode ser até meio clichê falar do Paulo Leminski, eu particularmente não sou um fã dele, mas eu acho a obra do Paulo Leminski uma obra muito eloquente para o período que ele produziu dentro praticamente do regime militar. Ele trouxe toda uma ideia de contracultura, uma ideia de poesia renovadora, uma poesia muito mais marginalizada, eu digo, voltada para a rua, voltada para o contexto, e não apenas voltada para a academia, para os ambientes literários. E ele buscou também dialogar junto com as artes visuais. Lembrando a aula que eu falei sobre a poesia concreta e o grafite, ele buscou que a poesia fosse algo visual, algo tátil. E fora as renovações de linguagem que ele faz, que são fantásticas. E eu acho um absurdo ter um autor desse nessa cidade como Curitiba aqui. E uma pena não estar mais no vestibular da Federal. Outro autor que eu queria falar com vocês é o Miguel Sanches Neto, que hoje ele é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Miguel Sanches Neto tem uma história bem bacana, escreveu livros fantásticos. Ele veio de uma cidade muito pequena no norte do Paraná, não tenho certeza se é norte, mas é voltado para a região norte, uma cidade bem do interior, vem de família analfabeta, e aos poucos ele começou a ler, ele é um cara muito novo, agora está chegando aos 50 e poucos, e esse livro, que para mim é o livro mais fantástico dele, que é Chove Sobre a Minha Infância, que é um livro que fala como ele conseguiu vencer o analfabetismo, a história de analfabetismo na família, como ele conseguiu vingar isso, se tornando não só um escritor, mas um professor universitário, uma pessoa que escrevia, uma pessoa que conseguiu fazer das letras tanto a sua arma contra o mundo, mas assim como o seu ganha-pão. Lembrando, ele veio de uma cidade muito pequena, ele não teve instrução nenhuma, influência familiar nenhuma que pudesse ajudar eles nos estudos. Então, ele conseguiu construir uma literatura que dialogasse muito com essa questão individual da família e do analfabetismo. E para finalizar, vou falar de um dos meus autores preferidos, que é o Cristóvão Tesa, que mora umas 3 quadras aqui de casa, foi professor do Departamento de Linguística da Federal, e ele vai produzir uma obra que vai interessar muito vocês, gente, porque esse Jorge Amado tinha Bahia como pano de fundo da obra dele, a cidade de Curitiba é o pano de fundo da obra do Cristóvão Tesa. Então, muitas das ruas aqui do centro de Curitiba, de outros bairros, e principalmente essa região aqui central, vai ser o pano de fundo. Eu acho muito incrível você conviver numa cidade, você morar nessa cidade e ver essa cidade retratada na literatura pelo olhar do outro. Então, essa obra Trapa, ela já é uma obra dos anos 80, 70 ali, que vão retratar um pouquinho ali daquele período de revolução cultural. O Trapa é um poeta suicida e busca entender quem foi ele através das cartas que ele deixou. Um professor aposentado de língua portuguesa acaba tendo esse trabalho. Mas outras obras dele também vão dialogar direto com esse contexto de Curitiba, trazendo ruas, lugares, paisagens aqui de Curitiba e também a atmosfera dessa cidade com pano de fundo. Gente, espero que vocês tenham compreendido tudo isso que eu quis falar. Eu falei de uma forma bem livre, não pautei, não produzi slide, falei assim como se fosse um monólogo mesmo.
para passar um pouquinho de noção do que é a literatura na atualidade, como ela chegou nesse período, o que ela se define como contemporaneidade. Passei aqui alguma lista de autores para que vocês tenham um pouquinho desse gosto aí pelo que é literatura contemporânea. Vou ficando por aqui, tem que salvar essa aula, senão vai dar book. Beijo para vocês, gente. Bom final de semana, boa sexta, até breve, hein? Tchau.